Olhauxa! Olhau! Olhauxa! Olhau! Olhauxa! Olhau! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão, papai. Nós estamos aqui, papai, porque ouvimos o teu chamado. E cada um, papai, das tuas pedrinhas se prontificou. Não olhou as circunstâncias, mas olhou a ti, papai. E eu sei, papai, que essas atitudes fazem uma grande diferença, porque tu reparas cada um desses detalhes. Ó, papai, abençoa cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, cada criança. Sim, papai. Eu peço, papai, que tu visites aonde há necessidade da tua intervenção. E que tu venha intervir, fazer justiça ao teu filho e tua filha. Sim, papai. Ó, papai, eles precisam que tu possa, papai, cortar todo tipo de laço, para que o passarinho possa voar, papai. Porque esse passarinho já foi banhado no teu sangue. Ó, papai, abençoa, fala conosco. Nós estamos agora, papai, diante de ti, abrindo esta festa que é para ti, papai. Essa festa não é para nós, mas essa festa é para ti celebrar, meu pai, mostrando claramente que não há objeções que possa nos segurar, apesar do inimigo tentar. Mas quando nós queremos te servir, nada pode nos deter. Ó, papai, estamos aqui. Capacita teu exército, orienta teu povo, instrua, conduz pela mão, fala conosco, revela teus planos, revela teus segredos, renova nossas forças, fortalece-nos, agora e sempre, porque tu é a nossa força. Nós temos pouca força, mas a nossa força está em algo, assim como Gideão confiou em ti e não foi envergonhado. Nós confiamos também em ti e sabemos que também não seremos envergonhados. Abençoa teus filhos e tuas filhas. Cada pedrinha seja polida, cada pedrinha seja lapidada, para que a tua luz possa fluir e reluzir nessa pedrinha mais e mais. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. assim seja. Amados irmãos, dia 12 de outubro de 2022, declaramos aberta a nossa festa, a festa das cabanas de 2022, e assim seja. É uma pena os irmãos da cozinha ter que ir lá, mas os irmãos da cozinha vão nos prometer que vão ouvir a ministração, e é por isso que nós estamos registrando. Nós estamos registrando aqui em áudio.
No nome de Alcha. Assim seja. Assim seja. Gratidão, papai. Hoje nós temos muito alimento, irmãos. Nós fizemos um aquecer da garganta e dos ouvidos, né? Inicialmente. Mas nós temos muito. E para isso você precisa prestar muita atenção. Eu sei que são muitas coisas para te tirar a atenção. Pessoa passando do seu lado, você vai, né, dar uma olhadinha e olhar para lá, olhar para cá, você olhar aqui o irmão, a irmã. Mas quando você faz isso, você tira o foco daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é importante, né? Então que você ouça, faça ruminar no nome de Alcha, que você possa ser ricamente abençoado, porque você viu, né? Você viu muitas coisas, irmãos. A gente acha que já sabe. Quando a gente fala assim a respeito, a gente faz um vídeo. Nós fizemos 2 vídeos. São 3 horas de ministração. 3 horas de ministração. Que eu falo sobre o Sol, a Lua e as estrelas. Você fala assim, eu já sei o que é o Sol, a representação do Sol, eu sei o que é a representação da Lua, e eu sei o que é a representação das estrelas. Então não precisa assistir o vídeo. Aí você fala assim, peraí, você sabe isso aí é 10 minutos de vídeo. E as outras 2 horas e 50 que nós falamos? É enchermos linguiça? Sabe por que usa esse termo aqui em Minas, encher linguiça? Você sabe, irmão André? Não sei. Minha mãe, ela fazia linguiça, então eu sei o que é essa expressão. Você sabe, Manjoso? É porque quando você põe carne, você põe o sal e ela chupa a água. Então, ela enche, fica com, vamos falar assim, 50% de água e 50% de carne. Então o sal que se põe dentro dela, o tempero, é para chupar a água. Aí você está vendendo a linguiça com 50% de água. Como o quê? Como carne. E você está vendendo é água. Ou seja, a água é importante para nós? Não. O que é importante é a carne. Então quando fala que está enchendo linguiça, significa, você está falando uma coisa desnecessária. Você fala assim, 3 horas de ministração, 2 horas e 50 é de água? Não, irmãos, tudo ali tem um propósito. E é para essa hora que eu faço a pergunta para vocês entender o que é a diferença do sol do meio-dia, né? A estrela d'alva de Alcha para o planeta Vênus, que é a estrela d'alva de Lúcifer. Entenderam? Você sabia que estrela d'alva era o planeta Vênus? Quem sabia? Levanta a mão. Aí, muitos irmãos. E esses irmãos que sabiam podiam ter dito. Por quê? Lúcifer. Dos estudos. Você estudou, tá vendo? Porque o Lúcifer, ele é imitador. Quer ser chamado de estrela. Né? Porque é invejoso. A palavra toda se baseia nisso. Invejoso. E ele instigou os filhos de Alcha, quando o papai escolheu Micael para ser o herdeiro, ao invés dos outros filhos, que eram mais velhos do que ele era caçula, Satanás conseguiu instigar neles a inveja, a discórdia, o descontentamento. E era tipo assim, Ial não é justo, porque você é muito mais bem capacitado. Olha para você ver, ele é um menino novo, sabe nada. A representação de Davi. E Davi era o filho mais novo. Só que Davi estava onde?
Irmão Donizete. Cadê o irmão Donizete? Irmão Donizete. Davi, enquanto os irmãos estão na casa do pai, aonde estava Davi? Estava trabalhando no campo. Estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E eles estavam aonde? Na casa do pai. No bem bom. Né? No bem bom. Porque na casa do pai é tudo de bom. Agora, ser enviado para a terra, para lavrar a terra, para cuidar da terra, para cuidar do rebanho de Iau, longe da casa do pai, ali já mostra que Iau, ele observa tudo. Ele observa, como o irmão Bruno sempre fala, porque o querubim é o quê? Preguiçoso. Por isso que a palavra em Provérbios fala assim, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com ela. Vai aprender com quem trabalha. E é porque trabalhou o tempo todo que vai ter direito ao final do tempo do descanso. Esse é o grande problema ali do mensageiro de Sardes. Acho que é Iau que vai descansar, né, irmão? Né, irmão Caleb? Ao invés daquele que trabalha e lavra a terra desde tempos antigos. Como ele trabalha a terra desde tempos antigos, chega um tempo que ele vai descansar. E ele vai ver que a obra das suas mãos gerou bons frutos. Por quê? Porque a semente caiu em solo fértil no tempo do fim. Finalmente. E quando fala que a semente é como o grão de mostarda, menorzinha da semente, né? Pequitinha, fazendo o link com Gideão, que faz o link com Micael. Qual que é o link de Gideão? Gideão, quando é chamado, ele fala assim, olha, você está sendo convocado para ser juiz de Israel. Iau te escolheu. O anjo chega para Gideão e fala, Iau é contigo, homem valente. E ele estava lá à toa, reclamando. Estava lá reclamando? Estava lá se queixando? Ele estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. O que é um lagar, irmão Jonas? Lagar é onde se tem azeitona, são duas coisas, a azeitona e a uva. Perdão, a uva. Isso. Onde se espreme a azeitona e a uva. Não é o lugar onde malha o trigo. O que é malhar o trigo, irmão Caleb? Não. Bater. Malhar é bater. Sabe para que ele bate o trigo? Você corta em feixe. Você cortou em feixe, você pega o feixe e começa a bater ele. Pá, pá, pá. Para que eu estou batendo, irmã Delminha? Isso, para a semente soltar do feixe. Para a semente soltar do feixe. Então ele estava malhando o trigo no lagar. Qual que era a finalidade dele estar malhando o trigo no lagar, irmão Alberto? Hã? Qual que é a finalidade? Por que ele não estava malhando? Porque os inimigos não iam procurar. Isso, irmão. Exatamente. Exatamente. O lagar é de semear a uva e azeitona. Aí. Mas o inimigo imagina. Não imaginar, não é época de trigo, não quer dizer, não é época de azeitona e nem de uva. Mas é época de quê? De trigo. Aí ele vai para o lugar onde que se espreme a uva e espreme a azeitona para enganar os inimigos. Ele foi prudente. Exatamente, meu irmão. Ou seja, ele estava agindo, irmão,
com a inteligência. E o anjo apareceu com ele e falou assim: Yahweh é contigo, homem valente. Mas se Yahweh é por nós, por que está acontecendo tudo isso? Aí o anjo vira para ele e fala assim: olha, vai nessa tua força e derrota os amalequitas e midianitas. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Então, irmãos, quando ele fala isso, ele está falando assim: olha, veja bem, Yahweh te escolheu para ser um libertador. Quando era escolhido um libertador, recebia o nome de quê, irmão Henrique? Na antiga aliança, quando Yahweh escolhia um libertador, era chamado de... Não, ele era chamado... Ah lá, irmã... Não, irmão, você não vai falar não, você já sabe. A irmão Elcio, juiz. Por isso que tem um livro de juízes. O livro de juízes na Bíblia é aquele que Yahweh levantou para libertar os israelitas de uma opressão estrangeira. Assim como Moisés. Moisés, inclusive, quem falou isso? Irmão Magela. Qual foi o primeiro juiz de Israel? Macha. Macha foi o primeiro juiz de Israel. Entenderam? É isso? É o primeiro. Porque os outros já foram levantados. Quando você vê, por exemplo, Macha. Depois, qual foi o segundo? Irmão Ronaldo. Josué, chamado Josué, mas o nome correto é Yalcha. E Josué, que tem o nome Yalcha, deu continuidade ao trabalho de Macha, conduzindo o povo para dentro. E quando ele conduziu o povo para dentro da terra prometida, foi expulsar. Expulsar quem? Os invasores, falando aqui: olha, essa terra não é de vocês. E vocês foram indignos dessa terra. Por isso Yahweh escolheu um outro povo para habitar aqui. Faz um link com o quê? Com a nossa batalha celestial. A nossa batalha celestial é exatamente nesse contexto. Porque aqueles que estão usufruindo da terra prometida não são dignos de estar lá. Aí Yahweh levanta um juiz. Como levantou Gideão, como levantou Josué, como levantou Macha, como levantou Sansão, como levantou Débora. Né? Débora é uma juíza de Israel. E outros. Aí você entende por quê? Que o ancião de Daniel 7, ele julga. Por quê? Porque ele, Daniel 7, fala sobre um ancião que se assenta. E ele faz justiça aos santos do Altíssimo. Como ele é referido de fazer justiça, significa dele ser juiz. Quem que pode fazer justiça senão um juiz? Se ele está fazendo justiça
em cima de um povo que foi o quê? Oprimido. Foi tirado deles injustamente algo. É exatamente o que foi nos tirado. A nossa herança. Lá em cima. E agora, no final dos tempos, Iau levanta um juiz. Como nos tempos antigos, todos os juízes, eles guerreavam. Você pode ler a palavra sobre os juízes de Israel. Eles eram generais. Agora, a gente chega no final dos tempos. Esse juiz que é levantado conforme Daniel 12, versículo 1. Levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Ou seja, é levantado como juiz. E nós já vimos que Daniel 7 fala de um ancião que julga. Significa que Micael, ele é um ser que encarnou. Por que ele é um ser que encarnou? Para ele ser ancião da igreja, ele não pode ser ancião à distância. Porque a qualificação de um ancião está em 1 Timóteo capítulo 3. É um homem que tem esposa, que tem filhos, que anda e se veste de forma simples, que não é apegado a dinheiro, que é hospitaleiro, que é competente no ensino, e etc. Aí quando a gente pega esse ancião, e ali a igreja católica, a mulher, colocou, ao invés de ancião, episcopo. Episcopo. O que é um episcopo? Irmã Márcia. Episcopo, você foi da igreja católica? Quem que já foi da igreja católica? Irmão Márcio, o que é um episcopo? O que é um episcopo? Vamos falar na palavra que eles usam. É um padre. Episcopo é um padre. Aí fala assim, olha, o ancião, ele seja marido de uma só mulher. Já desqualifica ele na hora, que não tem mulher nenhuma. E os filhos sejam conduzidos. Ah, não, está falando aqui de mulher e igreja. Está falando, irmãos, do sentido mulher e igreja. Ali especificamente é qualificação humana. Quando fala vestir roupas simples, está falando de qual interpretação celestial então? Está falando interpretação humana. Então, quando você está vendo que a Escritura conversa com você de uma forma como parábolas, como se fossem enigmas, Papai Yaucha, quando veio, ele explicava para os seus discípulos. E eles entendiam. Aí eles entendiam. Você viu que o ancião, ele tem que vir na condição de cuidador da igreja, mas ele vai ser também um libertador. Mas um libertador de guerrear com um exército contra um principado, uma potestade celestial que tem feito o quê? Tem aprisionado o povo em Babilônia e nas filhas de Babilônia. Então, ele vem para libertá-los da opressão e expulsar o invasor da sua terra prometida, da sua herança. Vocês estão entendendo? Então, quando hoje você começa a entender, quando fala, irmã Marinês, quando fala que
Nabote, você já ouviu falar de Nabote e a vinha? Nabote, ele foi tomada a vinha dele. Quem tomou a vinha de Nabote, irmã Marinês? Acabe e quem mais? Jezabel. Acabe e Jezabel. Aí eu pergunto para a irmã, essa você aprendeu nas denominações, está de parabéns. Agora vamos mais. O que significa tomou a vinha de Nabote? Porque tudo é uma repetição. Em Eclesiastes 1:9 fala que não há nada de novo, tudo se repete. E se te falarem, isso é totalmente novidade, não é, porque isso já aconteceu no passado. O que significa ter tomado agora, para o nosso entendimento, a vinha de Nabote, representando o quê? O tempo também. E o tempo representa o quê? Porque a palavra fala assim, em 1 Timóteo 3, a casa de Yahvé vivo é o tempo. Mas Paulo ele fala que a casa de Yahvé vivo também é a igreja. Ele usa o termo coluna e sustentáculo da verdade aqui na terra. Quando ele fala que tomou o templo, ele está falando que tomou a igreja também. Porque se tomou o templo lá em cima, é o local onde que as orações são recebidas, porque tomou aqui embaixo também. Por quê? Se aqui embaixo clama por Yahvé, e o templo celestial foi tomado, significa que que tomou no templo celestial não recebe oração por Yahvé. Para receber oração por Yahvé tem que ir lá na luz inacessível. E nós vamos, nossa oração vai. Por que a nossa oração vai? Irmã abaixou aí, levantou o bracinho. Quem que é irmã lá atrás? Conta para mim, minha irmã. Esposa do irmão Carlinhos. Como é que ela chama? Ione. Vamos lá. Irmã, por quê? Me responde. Irmã Ione, qual que é a pergunta que eu fiz? Por que as nossas orações chegam na luz inacessível? Por causa do sangue do Cordeiro, que rasgou o véu. Entendeu? Fez com que os sacerdotes chegassem até o lugar santíssimo, Santo dos Santos, representação, Santo dos Santos, representação da luz inacessível. Quando nós oramos, a nossa oração passa direto pelo templo e já vai lá na luz inacessível, no nome de Yahvé e de Yahvé. Mas aqueles que estão nas denominações, essa oração não chega na luz inacessível. Essa oração vai até o templo. E quando chega no templo, encontra o administrador infiel. Papai falou sobre ele. E ele responde as orações. Entenderam? Você está vendo um ruminar que a gente está relembrando os pontos. E o invocar, né? E o invocar também faz subir direto. O invocar? Isso. O invocar é o quê? Chamar para perto. O invocar é a oração. Está entendendo? O invocar não é chamar para perto. Invocar é a oração. Porque a gente está falando com Ele. Eu estou direcionando para Ele. Olha, eu não estou conversando com o administrador infiel. Eu estou conversando com Yahvé. Eu estou conversando com Yahshua.
eu falo assim, Edcleito. A irmã Maria não vai responder, oi. Porque eu estou chamando Edcleito. Eu não estou chamando a irmã Maria. Está direcionando. Eu estou direcionando. E pelo sangue derramado, que me dá acesso, quando eu falo Iau e Yausha, chega no destino. Iau fala, diga meu filho. Está entendendo? Gratidão. Na nossa primeira festa, nós lemos um versículo que é 1 Crônicas 12. Vamos abrir lá. 1 Crônicas 12. 1 Crônicas 12. Irmã Liliamar, fala para nós a página. 565. Você vê que no exército todo mundo tem função? Na verdade vai ser o 566, porque é o 1224. 566. Vamos ver. 1 Crônicas 12, 39. Olha só, vamos começar aqui. 1 Crônicas 12, 39. Todos os homens de guerra, todos esses homens de guerra, vindos para reforço, em boa ordem, dirigiram-se a Hebrom, de coração sincero, a fim de proclamar Davi rei sobre todo Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Em conferir a Davi a realeza. Vamos ler de novo. Todos esses homens de guerra, vindos para reforço, em boa ordem, vindo para reforço em boa ordem, dirigiu-se a Hebrom de coração sincero, a fim de proclamar Davi rei sobre todo o Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Em conferir a Davi a realeza. Aí ele faz um link, sabe aonde? Ele faz um link agora com Lucas. Vamos abrir em Lucas 19. Lucas 19. Olha aqui que Papai Alcha fala. Lucas 19. Lucas 19. Vamos ver, Lucas 19, versículo 11. É versículo 11. Um versículo 12. Lucas 19, 12. Disse-lhe Yausha, um homem de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. A fim de ser investido na realeza e voltar. Você vê que nada é uma coisa que não volta a acontecer. Lá, aquele povo se uniu a Davi a fim de investi-lo na realeza. A fim de investi-lo na realeza. Papai aqui está falando de um príncipe que era de nobre origem. Papai está falando de um príncipe
Ele não está falando dele mesmo. As denominações acham que ele está falando dele mesmo. O mensageiro de Sardes acha que ele está falando dele mesmo. Papai está apontando, igual ele apontou. Olha, quando vocês entrarem na cidade, que vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha de água, uma talha no ombro. Que vocês sigam ele e entrar na casa que ele entrar. E ele vai conduzir vocês ao andar superior. Lembra disso? Papai, ele apontou e ele fala assim, um homem, vocês vão encontrar um homem carregando água, que faz o link com o quê? Faz o anjo das águas. Por isso que fala, aquele que tem sede, Isaías quanto? 55. Aquele que tem sede, vinde a água. Papai está apontando para o homem lá, ó. O homem carregando a água. Vocês estão com sede? Procura o homem carregando a bilha, a talha de água. E ele vai dar de beber para vocês. E papai aqui também está apontando para um homem que viria à terra a fim de ser investido na realeza e voltar. Por quê? Porque quando ele estava lá em cima, ele estava na condição de herdeiro. Ele tinha recebido uma parte da sua herança, mas ele não tinha recebido ela toda. Qual parte da herança ele recebeu? Irmã Ataíde. Alaíde, perdão. Cadê a irmã? Qual foi a parte que ele recebeu? O templo. Muito bem. Isso mostra que a irmã está estudando. Por isso que está ali em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 a 3. Mede a tua possessão, a tua herança, fazendo link com Salmo 16. Como é maravilhosa. Me deu ali o quê? Uma vara de medir e diz, mede a tua herança. E ele diz, a minha herança é maravilhosa. Fazendo um link, quando ele sobe com o seu exército, ele derruba Satanás. E quando ele derruba Satanás, aí fala, agora toma posse da tua herança, o templo. Só que o templo é uma herança que ele já tinha. Ele já tinha recebido antes de vir. Nós vamos ver isso hoje. Vou provar isso na Escritura. Ele já tinha recebido. Aí eu pergunto para vocês. Ele recebeu, vamos subir, vamos tomar posse de novo do templo. E qual que é a promessa aos vencedores de Filadélfia? Irmão Artuzinho. Ser coluna no templo. Ou seja, ele está já dando dica. Ó, os de Filadélfia vão herdar o templo e vão ser coluna. Por que vai ser coluna? Por que vai ser coluna? Isso, porque na terra vocês unicamente foram a coluna da verdade. E agora no céu vão ser novamente a verdade. Porque a verdade foi lançada por terra. Daniel 8. E quando voltar, volta a ser sustentáculo da verdade também no céu, como foram sustentáculo da verdade aqui na terra. Quando todo mundo blasfemou contra vocês, quando todo mundo caluniou vocês, quando todo mundo foi contra vocês, quando vocês disseram a verdade. E de lá nunca mais sairá. E dali nunca mais sairá. É o link com o quê? E dali nunca mais sairá. Quando os israelitas aqui na terra tomaram posse, voltaram para a terra prometida, e ao falou, vocês também aqui nunca mais sairão. Fazendo link com aqueles que também vão voltar para o templo, para a terra prometida. Terra prometida dos seres celestiais. Porque isso está
falando em Filadélfia, com todas as letras na Bíblia, ao Shalom, falando assim, de daqui nunca mais sairá, nunca mais significa, já saiu um dia, mas agora que eu introduzi vocês de novo, nunca mais vocês vão sair. Aí, Lucas 19. Lucas 19, né, irmão? 19:11. 19:12. Disse então Papai Alves: um homem de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas. Chamando 10 dos seus servos, deu 10 minas. E disse-lhe: fazei-as render até que eu volte. Até que vocês voltem comigo. Não é ficou lá. É aqui que se rende a mina. Não é lá não. É aqui. Aí ele fala: ora, seus cidadãos o odiavam. Quem é que o odiava? Os seus cidadãos. Hã? Da Babilônia. Ali os seus cidadãos o odiavam. Querubim, os irmãos o odiavam. Faz um link com José. O José, por ter sido privilegiado pelo seu pai, os seus irmãos o odiavam, até o ponto de enviar ele para o Egito. Enviar José para o Egito é a representação de Micael ter sido enviado para a terra. Entenderam? Mas ele veio na terra porque ele também tinha uma promessa. Olha, você recebeu aqui só essa parte da herança, o tempo. Mas se você descer e for fiel, quando você voltar na fidelidade, você também vai se tornar rei. Você hoje é só um sacerdote, mas você voltando fiel, junto com os seus, você vai receber a outra parte da herança, a dupla honra, a outra parte da herança. O que? Yal Shalom, a condição de rei. Por isso que está fazendo o link aqui, ó. Esse homem de nobre origem. Por quê? Nobre origem não está falando que ele é rei. Está falando assim, ó, ele vai investir da realeza para voltar. Significa que ele não era rei. Papai sempre foi rei. E papai é mais do que isso. Papai é rei dos reis. Por isso que faz um link com Daniel 12:1, que é Micael, o grande príncipe. Ele é de nobre origem, mas não é rei. Ele é príncipe. E ele precisa vir à terra, numa terra longínqua, se investir da realeza para voltar. Entenderam? Ele precisa ser investido da realeza para voltar. Aí, irmãos, um homem de nobre origem, um príncipe, e não um rei. Como é que um rei, ele vai descer aqui para voltar a ser rei? Ele já é rei. Ali está falando, um homem de nobre origem vai para a terra longe a ser investido na realeza para se tornar o rei. Para se tornar rei. E não, um rei já é rei. Não é Papai Alves. Papai Alves está apontando para o seu filho, que estaria herdando a condição de herança, primogenitura. Porque a Escritura, a Bíblia, no tempo todo fala de primogenitura. Fala de um está tomando a primogenitura do outro. O tempo todo. E por que você acha que o tempo todo falando disso? Porque está apontando para as coisas celestiais. Aí, irmãos, vamos lá. Aí nós voltamos no texto lá
de 1 Crônicas 12. Vamos lá, 1 Crônicas 12. Que página é? 566. Olha só. Quer esperar um pouquinho? 566, tá vendo? Não, pode deixar. Aqui, ó. Versículo 1 Crônicas 12, 23. 1 Crônicas 12, 23. Cada dia com efeito, Davi recebia novos reforços, de tal modo que seu acampamento se tornou gigantesco. Faz um link com o quê? Com o grão de mostarda, que é o menor das sementes, mas depois, quando começa a crescer, se torna a maior das árvores. Uma grande árvore. Aí ele fala, versículo 24: eis o número dos guerreiros equipados para a guerra. Ó, é guerra. É guerra. Não é sombra e água fresca, não. É guerra. Que vieram para junto de Davi em Hebrom, para transferir-lhe a realeza de Saul, segundo a ordem de Al. Olha aqui. Filhos de Ialda, armados de escudo e lança, 6.800 guerreiros. Dos filhos de Simeão, 7.000. Vai grifando aí para mim. Filhos, filhos, filhos. Vamos começar aqui. Filhos de Simeão, filhos de Levi, versículo 30. Filhos de Benjamim, 31. Dos filhos de Efraim, 32. Da meia tribo de Manassés. Dos filhos de Issacar. E assim sucessivamente. Dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Agora vamos lá em Daniel 12. Daniel 12. 1578. Daniel 12, 1. 1578. Nesse tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos. Viu aqui? Filhos, filhos, filhos. Irmã Maria, filhos, filhos, filhos. Da tribo de Manassés. Os filhos da tribo de Manassés. Os filhos da tribo de tal. Os filhos da tribo de Ialda. Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. Se uniram a Davi. Os filhos se uniram a Davi. E aqui fala de Micael sendo levantado junto com os filhos do seu povo, que faz um link com Apocalipse 7. Vamos lá. Apocalipse 7, versículo 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de ao vivo. O que é o selo de ao vivo, irmão Jonas? O que é o selo de ao vivo? Vamos lembrar o selo, irmão Caleb. O que é o selo?
Yahshua Pai. Nós estamos falando de rei. Lembra Davi? Davi recebeu sobre a cabeça dele o quê? Uma unção. A unção de quê? De rei. Mas ele recebeu a realeza na hora que ele foi ungido? Então esse anjo aqui, que ele tem o selo de ao vivo, ele tem a unção de rei. Mas não era rei. Mas tem a unção de rei. Mas não era rei. Ele tinha unção de rei, mas não era rei. Por que ele não era rei? Irmã Maria. Não, ele não foi rei. Nós estamos falando do anjo. O anjo que tinha a unção para ser rei. Davi sempre foi rei? Não, minha irmã. Davi, ele era um pastor de ovelha. Ele não era rei. Viu como é que você tem que estar atento? Por isso que eu estou falando, fica tenso, não fica pensando, o que será que vai ser a janta? Será que vai estar gostoso? E o suco? Será que tem suco natural? Irmãos, tem que prestar atenção. Nós estamos falando de Davi. Ele foi ungido rei, mas ele só foi se tornar rei muito tempo depois. Muito tempo depois. Então, aqui está falando de um anjo que também tinha a promessa de se tornar rei, a unção sobre ele, o selo de ao vivo. Parou. Trocar a pila aqui? Acho que é a paz de alto, meus irmãos. Vamos lá. Então, quando nós estamos vendo lá, Apocalipse 7, nós estamos vendo um anjo que tem o selo de ao vivo, que é o selo. Olha, é uma unção, que é a unção do Espírito, sim. Só que essa unção é a unção de que, olha, você tem a promessa de receber o trono, a coroa. Você tem a promessa de receber a coroa. Qual que é a promessa ao mensageiro de Filadélfia, irmão Jonathan? O que aconteceu com o irmão? Parou de estudar? Olha aqui, qual que é a promessa? A gente já leu muitas vezes, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O mensageiro de Filadélfia tem promessa de coroa. A palavra está falando ao anjo. Ao anjo tem uma promessa de coroa. E é por isso que ele falou, olha, não deixa ninguém tomar essa coroa. Essa coroa é uma promessa. Um homem de nobre origem. Ele viajou, foi embora para uma terra distante, a fim de ser investido na realeza para voltar. Aí sim, aí ele vai pôr a coroa. Entendeu? Ele tem a promessa, mas ele ainda não tem a coroa. Ele tem a promessa, mas não tem a coroa. Entendeu, irmão? Guarda o que tem, quer dizer, você tem a promessa de Yahweh. Não perde isso não. Se você for fiel, você está indo aí numa terra longínqua, você vai sofrer todo tipo de perseguição aí, ó, da sinagoga de Satanás, que se dizem Yahweh e não são. Aí, é esse anjo que, com o propósito de fazer o quê? Ele tem o selo de Yahweh e ele veio selar. E a gente já viu que na antiga aliança, na antiga aliança ele trabalhava. Mas na era da igreja, o objetivo principal dele é o quê? A igreja.
Porque ele recebeu de herança a vinha. A vinha é a igreja. Ele recebeu de herança de quem, irmão? De papai Alcha. E papai Alcha deu para ele o templo, para ele cuidar. E o templo, como a irmã disse, significa igreja. Porque a igreja na terra, a oração da igreja na terra, a Yalcha, chegava até o templo. E o templo levava a oração a Yal, para Yal responder. Entendeu? Ele tinha o selo. E aí você viu que a representação de Davi, os filhos das tribos se apresentaram para Davi, a fim de investir na realeza. Os filhos da tribo de Ialda, os filhos da tribo de Manassés, os filhos da tribo de tal. Nós lemos aqui. Aí chegou aqui, Apocalipse, capítulo 7. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de alma, vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiques a terra, o mar e as aves, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso fiel. E ele obedeceu esse anjo. Que anjo é esse, irmã Maria? Esse anjo que deu a ordem. Não, que deu a ordem você já sabe. Estou falando que desobedeceu a ordem. O anti-machê Emanuel. Quando fala os 4 anjos, são as 4 faces do querubim. Uma face de boi, uma face de leão, uma face de homem e uma face de águia. Essas são as 4 faces. E tem 4 bocas. Fala em separado ou fala em conjunto. Um pode discordar do outro. Olha você ver, que loucura, é um reino dividido. Aí, foi dada a ordem para ele. Como é que eu sei que eles não cumpriram, esse anjo não cumpriu a ordem? Irmão Caleb. Hã? Como? Ele danifica como? Como é que você sabe que ele danificou? Primeira coisa, você tem que saber o que é a árvore. O que é a árvore? Hã? Árvore são... Está dando uma microfonia aqui. Vamos lembrar o que é a árvore. Nós já fizemos esse estudo. O que é a árvore, irmão? Irmão Marco Beethoven. Os filhos também nascem. Vamos lá. As árvores são representadas como o quê? Como pessoas. Por isso que falam inclusive nações, né? Por isso que é referido carvalhos da justiça. Quando fala, olhai a figueira e também as outras árvores, quando tiver amadurecer, brotando, ou seja, refere a pessoas e nações. Aí eu falo assim com vocês, pode falar, irmão. Os 4 seres que estão falando aqui, eles obedeceram matando Israel de Esmira. Exatamente, era isso que eu queria. E aqui, ó, ele matou Shaul Paulo e matou aqueles da igreja. Se está falando assim, olha, você não faça mal às árvores, porque eu plantei as árvores, você não faça mal a elas, até que eu tenha marcado na fronte todos os 144 mil de todas as eras da igreja. Você só vai fazer mal no período da tribulação. E ele fez mal na era de Esmirna. Entendeu? Como ele fez mal na era de Esmirna, ele está mostrando que ele desobedeceu a ordem desse anjo. Entendeu?
É um anjo desobediente. Agora, o que deu a ordem, ele tem o selo de ao vivo. Significa, ele tem a promessa de se tornar rei. Porque eu já falei, são duas unções. Unção de quê? Que são as duas unções, irmão Adson? De rei? E de sumo sacerdote. São as duas unções. A de rei e a de sumo sacerdote. Os dois, quando você derramava a unção sobre a cabeça, era do sumo sacerdote e do rei. Quando nós vemos o quê? Quando nós vemos a unção, olha só, a unção de sumo sacerdote, ele tomou posse. Mas faltava de rei. E a de rei era um pouco mais trabalhosa. Por quê? Porque ele tinha que viajar para uma terra de longínqua para ser investido na realeza e voltar com o seu povo. Viu? Por quê? Porque é uma condição mais elevada. É a mesma coisa de Papai Yauxa. Papai Yauxa teve que vir aqui na terra para ele voltar para dentro de Yau, para ele voltar na condição superior. O ministério de Elias, Raial e Eliseu, Yauxa, são similares, semelhantes. Quando você pega a história de Eliseu, você vai, de Elias e de Eliseu, elas são semelhantes. Fazendo link com o quê? Fazendo link, irmãos, que é um ministério parecido. Porque ambos, eles batalham contra aquele inimigo, o mesmo inimigo. Ambos batalham contra o mesmo inimigo. Aí eu falo assim com você. Quando você está vendo a representação Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, ele fala de porção dobrada, porção, unção, porção dobrada do Espírito. Ele não está falando o dobro do Espírito, ele está falando a condição de primogenitura, porque o primogênito herdava a porção dobrada da herança. Ele herdava em dobro dos irmãos. Então, quando ele está falando, o que você quer de mim? Eu quero a porção dobrada do teu Espírito, quer dizer, eu quero ser o teu primogênito. Eu quero ser o teu primogênito. Por quê? Porque na época de Elias e Eliseu, existia também a escola de profetas. Eles eram capacitados pelo profeta a ser também o que, André? Profeta. E quando ele fala que eu quero porção dobrada, eu quero ser primogênito no meio dos outros profetas. Se você ler a palavra, você vai ver que os outros profetas ficou de longe, observando, e é referido lá como os filhos dos profetas. Estão entendendo? Então, eu falo assim com vocês, olha, vocês estão percebendo que a distância está sendo difícil aprender? Eu estou provando isso para vocês. Porque aqui, os irmãos que vieram, estão morando aqui, eu obrigo eles, a ir em todas as reuniões. E eu mesmo não vou em todas as reuniões, mas eu rumino todas elas. Eu rumino todas as reuniões. Pra você ter ideia, hoje eu acordei 3 horas da manhã para ouvir a ministração de ontem, do irmão Bruno. Enquanto eu não ouvi a ministração, eu não voltei a dormir. Acordei 3 da manhã, ansioso para ouvir a ministração. Dormi cansado, mas eu sabia que eu sempre faço isso. Durmo um pouquinho, descanso para ouvir descansado. Eu ouvi, acordei 3 da manhã. Normalmente eu acordo 1h30,
Dessa vez eu estava cansado, eu acordei 3 e fui ouvir a ministração. Então, quando nós estamos vendo esse anjo que sobe do Oriente, e ele tem o selo de ao vivo, e ele dá uma ordem àquele anjo, falando assim: olha, você não danifique a semente que eu plantei, porque ele é o quê? Semeador. E a semente é quem? Semente é quem? Papai Yahshua. A semente é Papai Yahshua. A semente é Papai Yahshua. Papai Yahshua é plantado no coração das pessoas. Quando encontra ali um solo fértil, ele germina, cresce, e essa pessoa é transformada. Ela nunca mais vai ser a mesma. Mas o semeador é aquele que está disseminando a semente. A gente viu isso lá atrás, em Pentecostes. Ele é chamado de Espírito. Por que ele é chamado? Nós vamos ver por que ele é chamado de Espírito. E ele é o semeador. Por isso que quando ele semeia, ele é trombeta de Yahweh. Ele é a palavra de Yahweh. Ele é o mensageiro de Yahweh. Por isso ele é o semeador. E desde tempos antigos, ele sempre foi aquele que era o porta-voz. E na era da igreja, ele compartilha o seu espírito com os filhos de Adão convertidos. Ele compartilha. Por que ele pode compartilhar? Primeiro, por quê? Porque ele é a sexta haste. Presta atenção, ele é sexta haste. Masha também compartilhou o espírito dele, né, irmã Rejane? Quando ele compartilhou lá atrás, quando foi levantado, quantos anciãos? 72 anciãos. Quem já ouviu esse estudo, levanta a mão. Quem ainda não ouviu, tem que voltar para ouvir. Principalmente as ministrações que não estão em vídeo. Porque aquelas que estão em vídeo são básicas. Mas aquelas que estão das nossas reuniões, a gente está indo mais profundamente, cavando a terra profundamente, até chegar na rocha. Aí eu falo assim para os irmãos: Masha compartilhou o espírito dele. Com quem? Porque Yahweh falou assim: olha, eu vou pegar do teu espírito. Sabe essa passagem, irmão Caleb? Sabe? Eu vou pegar o teu espírito e vou compartilhar com os 72 anciãos. E eles vão te ajudar. A quê? Julgar. Mostrando que ele era juiz. Entendeu? Aí, o irmão Marcos Betor trouxe a mensagem falando assim: olha, Masha, eu vou levantar um profeta como tu. Ou seja, ele também vai compartilhar o meu espírito. Você está entendendo? Não está falando de Papai Yahshua. O irmão Marcos trouxe essa ministração. Eu vou levantar um outro profeta semelhante a tu. Quer dizer, um que vai dar continuidade. É a representação de Masha. Masha trouxe o povo até o deserto. E Josué e Yahshua conduziu para a terra prometida. É essa representação. Ele compartilhou o Espírito. E esse profeta também vai compartilhar. Vocês estão entendendo? E o compartilhar significa fazer eles entenderem, compreenderem, e eles também serem instrumentos da semeadura. Porque ele é semeador, eles também se tornam semeadores.
O Dom Marco trouxe essa ministração. Aí nós vamos. Esse que tem o selo, você viu que ele também está selando os filhos do povo de Israel. Vamos lá. Apocalipse 7, versículo 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com selo de ao vivo. Ó, a unção. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiques a terra e o mar, as aves, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Cial. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Ialda. É a mesma lá, foi a primeira que foi referida. Vieram como reforço. Da tribo de Ialda foi a primeira. Vamos voltar lá? Tá? Em 1 Crônicas 12:25. Vamos começar 12:24. 1 Crônicas 12:24. 1 Crônicas 12:24. Eis o número de guerreiros equipados para a guerra, que vieram para junto de Davi, em Hebrom, para transferir a realeza de Saul, segundo a ordem de Al. Filhos de Ialda, armados de escudo e lança, 6.800 guerreiros equipados para a guerra. Começou aqui com os filhos de Ialda. Ó, e aqui fala assim, Apocalipse 7, versículo 4. Apocalipse 7, versículo 4. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. É a mesma palavra que está usando lá, dos filhos. E ele fala, começa da tribo de Ialda, começa com a tribo de Ialda, fazendo a conexão dos dois textos. De Davi recebendo reforço para a batalha, e esses que estão sendo compartilhados no Espírito no final dos tempos. Aqui mostra os 144.000 que vão receber o Espírito, para que eles sejam o quê? Bem-sucedidos. O que faz Micael ser bem-sucedido? O Espírito que está nele, o selo de ao vivo. Você viu a conexão dos dois textos? Aí junta com a conexão de Apocalipse, Daniel 12, 1. Vamos lá. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Quem vai achar a página? Um 578. 1578. Chegamos. Daniel 12, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Quando fala filhos do seu povo, é o link com os textos falando filhos de Israel. E quando fala filhos de Israel, fala das 12 tribos. E está fazendo o link com o quê? Com Davi. Por quê? Porque Davi foi levantado para poder vencer quem? Os filisteus. E quando você vê Davi enfrentando aquele gigante, como é que chamava o gigante irmão Davizinho? Golias. Agora você entende. Golias é uma representação de quem? Uai, tem muitos, né? Qual querubim? Hã? Não, vai ter que ser
Um ou outro. Lúcifer. Por que é Lúcifer? Por que não é o antimachia? Irmã Angélica. Irmã Diene. Por que